A briga entre os irmãos Ciro e Cid Gomes pode ter consequências apocalípticas para o partido deles, o PDT. Já rolou de tudo: lavação de roupa suja em público, processo do partido contra ele mesmo e até debandada de prefeitos. Resta saber se vai sobrar alguma coisa no final. Sem dúvida, o racha é um golpe no PDT, que tem no estado seu maior reduto político e eleitoral. Os desentendimentos entre os dois começaram no segundo turno das eleições de 2022. Na época, o Cid decidiu declarar apoio ao Lula, enquanto Ciro defendia não apoiar abertamente nenhum candidato. E vamos combinar, a gente sabe o que isso significava na eleição daquele ano. No decorrer de 2023, a situação piorou e culminou na decisão do Cid de deixar o partido. O problema é que com ele resolveram ir dezenas de prefeitos e deputados. Grupo de 43 prefeitos do PDT, incluindo de Sobral, Ivo Gomes, decide acompanhar o senador Cid Gomes e deixar o partido. 10 deputados estaduais e 4 suplentes também estão de saída. O último a sair apaga a luz? Até o dia 16 de novembro já eram 73 filiados que ocupavam cargos no executivo e legislativo querendo deixar o partido. O problema é que o processo não é tão simples assim. É porque se um político que ocupa um cargo eletivo troca de partido, ele precisa de uma carta de anuência. Caso contrário, ele perde o cargo, que legalmente pertence ao partido e não ao político. O Cid emitiu as cartas em nome do Diretório Estadual do PDT. Só faltou combinar com o Diretório Nacional. Olha só, o André Figueiredo, presidente do partido, invalidando as cartas. Qualquer parlamentar, e essa mensagem nós vamos reiterar, que se utilizar de uma carta de anuência nula para pedir desfiliação por justa causa, o partido não vai apenas contestar, o partido vai requerer de imediato o mandato daquele parlamentar por infidelidade partidária. E o Ciro, que estava ali do lado, não resistiu e partiu pro deboche. Creio eu, emitir as cartas de anuência até para quem não precisa. Prefeito não precisa de carta de anuência. Foi dado uma carta de anuência para um posto na frente da sede do partido. É para a Vânia, que tem 40 anos de PDT lá, dá uma carta de anuência para ela sair. Senão eu não quero não. Pois é, se essas cartas forem de fato invalidadas, esses políticos podem acabar presos ao PDT até 2026, prolongando ainda mais o conflito. Que climão. Tem essa possibilidade real dessa disputa ainda se estender por mais 2 anos, né? Que até para a saída desses deputados todos só na janela lá de 2026. Então tem uma questão para agora, para as eleições municipais, mas tem também... Pode ser um sangramento aí em praça pública do partido pelos próximos 2 anos, né? Nessa disputa municipal e depois para 2026, talvez até com Ciro entrando como candidato a governador. E o partido deve pagar bem caro por esse racha. Sem dúvida, o racha é um golpe no PDT, que tem no estado seu maior reduto político e eleitoral. E, gente, a gente está falando sobre tudo isso, assim, praticamente às vésperas das eleições municipais. Para realizar o último desejo da mãe que faleceu repentinamente, uma filha reencontra o pai ausente e começa uma viagem que vai acabar reaproximando os dois. Esse é o enredo de Lola e o Mar, a minha dica cinematográfica de hoje. Parece o tema de outros tantos filmes que você já viu, não parece? Mais ou menos, porque Lola e o Mar têm uma diferença. A filha, no filme, é uma mulher trans, e o pai, alguém que nunca aceitou esse fato. Por isso, essa é uma obra tão importante. Ela começa bastante dura e melancólica, mas vai mudando no decorrer da trama. O longa foi escrito e dirigido pelo cineasta belga Laurent Micheli. Em 2020, ele foi indicado ao César, o principal prêmio do cinema francês, na categoria de melhor filme internacional.
No Magritte, que é o Oscar do cinema da Bélgica, a atriz principal de Lola e o Mar, Mia Bollaert, levou o troféu de melhor atriz promissora. E você já sabe onde você pode ver esse filme, né? É claro, na Fílmica, a única plataforma de streaming que tem cinema de todo canto do mundo todo. Na Fílmica tem cinema autoral, tem cinema independente, tem cinema surpreendente de todo mundo. É cinema que te faz melhor e maior. E é cinema que, você não encontra em outras plataformas. Dá só uma olhada nos planos deles. Eles estão comemorando o retorno triunfal do Ministério da Cultura com um descontaço. O plano mensal tá saindo R$19,90 e o anual tá só R$60. Gente, pela qualidade, pela variedade e pela quantidade do cinema que tem lá, tá barato, vai por mim. Filmica.com.br. Entra lá, assina e dá uma olhadinha na lista curada especialmente pelo Meteoro. Gente, cinema é arte. E cinema bem feito, como o que a Filmica oferece, pode ser excepcional. Ele não só te emociona, mas te faz pensar e entender diferentes pontos de vista. Cinema, como teatro, música, literatura ou quadrinhos, é um instrumento de humanização. Tem uma capacidade incrível de fazer quem assiste vestir a pele do outro, entender o outro. É superpoder de empatia. Por isso, eu torço para que você goste desse nosso novo conteúdo. Uns poucos minutinhos de respiro para falar sobre cinema. Você sabe que o Meteoro não é enrolação, hein? Então, se a gente está fazendo é porque a gente realmente acredita. E agora, de volta ao mundo cão, árido e sempre meio desesperador do nosso noticiário de cada dia. Essa disputa entre os irmãos Ciro e Cid Gomes não se resume apenas ao desentendimento de 2022, lógico. Desde então, a questão de se o PDT deve ou não fazer alianças com o PT nunca foi resolvida. Ciro é contra e o Cid a favor. Ele é contra uma aliança local com o PT e o irmão Cid é a favor. Ao mesmo tempo em que o Cid articula com o Camilo Santana, que é ex-governador do Ceará, que agora ocupa o Ministério da Educação, o Ciro faz de tudo para criar alianças com o partido onde ele iniciou a carreira política, o PSDB. Ciro já foi um quadro histórico aí do Partido da Social-Democracia Brasileira, começou sua carreira política ali pelas mãos do Tasso, então é um reencontro que tem muito de história, mas fala muito também sobre esse momento político que a gente vive agora no Ceará, de cisão, de rompimento aberto entre ele e o Cid Gomes e o próprio Camilo, né, que lidera o bloco do PT e do Eumano aqui no estado do Ceará. O Ciro já deu várias declarações fortes sobre a briga, mesmo quando ele tenta não dar. Esta faca ainda está ardendo muito aqui nas minhas costas. Portanto, se você me permitir, eu não desejo fazer nenhum comentário sobre este assunto, porque a faca ainda arde e eu acho que eu vou morrer com essa ardor nas minhas costas. Tirando isso. Aí você me desculpa, eu não vou fazer um comentário porque tem uma faca aqui. Ciro. E não é só contra o Cid, não. É contra todo o segmento do PDT que apoia o Cid. E contem conosco. Esse pedaço de PDT que está aqui não aceita suborno. Enquanto isso, o Cid prefere ser mais discreto. Problema familiar a gente resolve dentro de casa. Em respeito à memória do meu pai, Dr. José Euclides Ferreira Gomes, e da minha mãe, Dona Maria José, que não estão mais conosco, eu não comentarei nenhuma declaração do Ciro, nem as passadas, nem as que vierem no futuro. Outro episódio bizarro causado pela disputa entre os irmãos foi a intervenção federal que o Diretório Estadual do partido sofreu. É sério, o Diretório Federal tomou o controle do PDT do Ceará. Foi no dia 27 de outubro. O grupo do Cid respondeu com um processo para tentar recuperar o controle. Sim, é isso mesmo. O PDT processou o PDT. E funcionou. No dia 13 de novembro, o Cid recuperou o controle. O que acontece, gente, é que o Ceará, terra dos Gomes, é o principal reduto do partido, e Cid conseguiu, na justiça, retomar o controle local na semana passada. Ele havia sido destituído
por votação pela Executiva Nacional do PDT. E a gente achando que o tempo em que as intrigas familiares se tornavam grandes disputas políticas tinha acabado. Ciro, poxa, você é melhor do que isso, cara. Você é um cara crescido. Álvaro passando aqui para agradecer rapidinho a sua audiência e também o patrocínio da Fílmica. Eu sei que esse negócio de agradecer patrocinador é meio padrão por aí, mas é bem sincero, cara. A Fílmica é uma plataforma de streaming brasileira, nacional, com catálogo porreta muito legal de filmes, né? Que se meteu num mercado cheio de gigantes. Só por aí você vê que a Fílmica é corajosa, né? Quer ver outro indício da coragem da Fílmica? Patrocinar o conteúdo crítico do Meteoro. É verdade. Pouquíssimas plataformas teriam coragem para uma coisa dessas. Muito obrigado, Fílmica, por estar colando com a gente, né? Eu sigo aqui na montagem do nosso estúdio, que se Deus quiser logo será um estúdio mesmo, digno do nome, né? E agradeço muito você pela audiência e a Fílmica por ter chegado em tão boa hora. Obrigado, gente. Beijo. Cadê o botão agora aqui? Tecnologia mais esquisita. Valeu.